é um caso que despenca. Todas as bancas gostam de trabalhar com esse conteúdo. O que nós precisamos visualizar? Ele estudou ontem. Ele estudou quando? Ele estudou ontem. O elemento ontem, ele traz uma ideia de quê? Traz uma ideia de tempo. Ontem, hoje, agora, neste instante, elemento que traz ideia de tempo. Quando você trabalha com ideia de tempo, esse termo, ele é chamado de adjunto adverbial. Você tem aqui um adjunto adverbial de tempo. Sempre muita atenção, gente, aos elementos que trazem ideia de tempo, ideia de modo, ideia de lugar. São os 3 valores mais importantes. Encontrou essas ideias, você tem ali um adjunto adverbial. E o que você tem que saber em relação à regra do adjunto adverbial? Dentro da nossa oração, o lugar do adjunto adverbial é lá no final. É no final da oração de que ele faz parte. Só que esse termo adjunto adverbial, ele pode ser deslocado. Ele pode ser jogado para o início da construção, ele pode ser jogado para o meio da nossa construção. Se o nosso adjunto adverbial estiver deslocado, você vai olhar para o tamanho dele. Você vai olhar se esse adjunto adverbial é um adjunto adverbial curto ou se ele é um adjunto adverbial longo. Se ele for um adjunto adverbial curto, o emprego da vírgula para isolar esse adjunto adverbial, ele será facultativo. Se esse adjunto adverbial for longo, o emprego da vírgula será um emprego obrigatório. Agora, a pergunta que vocês sempre fazem: Grazi, o que é um adjunto adverbial curto e o que é um adjunto adverbial longo? Eu levo em consideração quantas palavras? Gente, os bons autores, eles não trazem número de palavras, tá? Eles não trazem. Você vai usar o bom senso. Existem alguns manuais, por exemplo, o Manual da Universidade de Brasília, que diz que até 3 palavras ele é curto, 4 ou mais ele é longo. Mas em provas, já houve prova da FGV, só para vocês terem uma ideia, em que nós encontramos 5 palavras e eles consideraram a vírgula facultativa. Então, efetivamente, o que é um adjunto adverbial curto e o que é um adjunto adverbial longo? Esse critério é um critério subjetivo. Se você for fazer uma prova de múltipla escolha, você vai fazer a sua questão por eliminação. A gente tem até uma questão da banca CESP-Sebrasp, uma prova recente, que a questão foi anulada, exatamente porque estava ali no meio termo. Havia 4 palavras e a banca preferiu anular a questão, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer a questão por eliminação. Se ele é pequenininho, se ele tende ao curto, você vai considerar essa vírgula facultativa. Se você tem lá muitas palavras, você vai considerar esse adjunto adverbial, um adjunto adverbial longo. Sempre faça a questão por eliminação. Não vá com um raciocínio muito fechado em relação a isso, porque os grandes autores não trazem número de palavras, tá bom? Então, nada de dizer, Grazi, se eu tenho 3 palavras, ele é longo. Não sei. Faça a questão por eliminação, tá? E galera, ó, tira isso do seu coração, nem leve isso como um peso, porque a banca ou coloca pequenininho ou coloca significativamente grande, para evitar exatamente polêmicas. A banca não quer a questão anulada, então ela foge do problema. Então, galera, olha o que nós temos. Ele estudou ontem. Ontem é um adjunto adverbial de tempo que está ali no lugar. Só que eu vou pegar esse adjunto adverbial e vou jogar lá para frente. Joguei. Ontem ele estudou. Nós temos aqui um adjunto adverbial deslocado. Gente, nesse caso, uma palavra. Uma palavra é indiscutível, é um adjunto adverbial curto. Se ele é um adjunto adverbial curto, o emprego da vírgula para isolar esse adjunto adverbial, ele é um emprego o quê? Facultativo.
facultativo. Tudo bem? Se ele for lá uma palavrinha, duas palavrinhas, cara, é curto. A vírgula é facultativa. Tudo bem? Agora, vamos para o outro exemplo. Olha o que nós temos. Olha o próximo exemplo. Ele tirou as dúvidas durante a live da professora Grazi. Olha lá, ele tirou as dúvidas quando? Durante a live da professora Grazi. Durante a live. Isso traz uma ideia de tempo. Tudo que traz ideia de duração é para o tempo. Se eu tenho um tempo, esse termo é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo. Só que eu vou pegar esse adjunto adverbial e vou jogar lá para frente. Eu vou pegar o nosso adjunto adverbial e eu vou deslocar esse adjunto adverbial. Desloquei. Durante a aula da professora Grazi, ele tirou as suas dúvidas. Esse adjunto adverbial deslocado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Gente, adjunto adverbial com 6 palavras, aí é indiscutível, né, gente? Ele é um adjunto adverbial longo. E se eu trabalho com adjunto adverbial longo, o emprego da vírgula, ele é o quê? Obrigatório. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar a vírgula e essa vírgula, ela será obrigatória. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bacana? Exatamente, Kleber, gigante esse adjunto adverbial. E foi o que eu falei com vocês. Para fugir do problema, as bancas estão trazendo ou um adjunto adverbial realmente curtinho ou significativamente grande, porque ela foge aí do critério subjetivo. Beleza? Agora a Márcia perguntou sobre o material. Gente, dá um feedback para mim. Deu para entender? Ok? Gente, ó, quem não está nos nossos grupos do WhatsApp, quando a gente convida o pessoal para participar da nossa Semana do Português, que vai acontecer no início de maio, vocês podem entrar nos nossos grupos do WhatsApp. Todo domingo nós enviamos o material por e-mail e também nos grupos do WhatsApp. Se você quiser fazer parte dos nossos grupos, faça o seu cadastro e na página de confirmação você tem lá a oportunidade de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, tá? Eu vou colocar o link, vou até desfixar aqui o do IBEST, eu vou colocar, que aí a galera consegue entrar no grupo do WhatsApp para estar recebendo, para receber sempre, né, o nosso material, tá? Mas, gente, fica aí, eu vou deixar fixado o link, depois vocês façam o cadastro e entrem no grupo do WhatsApp. Agora presta atenção à aula. Olha o que nós temos aqui na nossa questão 3. O uso da vírgula no trecho. Naquele exato momento, Irene havia acabado de postar no Instagram uma foto. A Irene, ela postou a foto naquele exato momento. Foi naquele momento. Se é momento, gente, isso é tempo. Se eu tenho um tempo, esse elemento, ele é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo. Qual é o lugar do adjunto adverbial? É lá no final da nossa oração. Irene havia acabado de postar no Instagram uma foto naquele exato momento. Se esse adjunto adverbial está lá na frente, esse adjunto adverbial, ele está deslocado. Então, se eu coloco essa vírgula, eu estou usando porque eu tenho o quê? Uma explicação? Nada a ver. Uma enumeração? Nada a ver. Uma pausa estilística, ele quer dar ênfase a alguma coisa? Não tem nada a ver. Separar oração. Gente, oração é estrutura que tem verbo. Naquele exato momento não tem verbo. Se você não tem verbo, você não tem oração. E a gente daqui a pouquinho vai falar sobre algumas orações subordinadas. Marcar o deslocamento do nosso adjunto adverbial. É exatamente isso. Então a resposta é a nossa letra E. Tudo bem, gente? Tá claro? Tudo bem? Ok ou não? Show? Entendido? Dá aquele feedback para mim.